pessoal, Liara Apostólico, fundadora da Roda de Projetos. Hoje o nosso vídeo é muito especial porque eu vou conversar com uma amiga muito querida, Cássia Navas. A Cássia Navas, ela é professora da Unicamp e também já participou de diversas comissões de seleção. E aí a gente, quando ouve falar em comissão de seleção, a gente fica sempre imaginando o que acontece naquelas portas fechadas, quem é que faz parte de comissão de seleção, de projetos. E hoje ela vai contar um pouco pra gente como é que funciona isso na prática, tá? Oi, Cássia, obrigada. Obrigada a você, Liara, é um prazer estar nesse seu novo projeto. Obrigada. Você falou que já participou não só da CNIC, mas de várias outras comissões. Aí eu queria que você comentasse um pouco com os nossos alunos do Roda de Projetos e também com a nossa comunidade, como é que era a dinâmica na comissão de seleção? O que acontecia lá dentro com portas fechadas? Uma comissão de seleção sempre é um desafio. Se é um desafio para quem coloca os projetos, né, e que por mecanismos diversos chega até a mesa onde a comissão está reunida, para quem está lá reunida, recebendo, né, os profissionais estão ali recebendo aquilo e tendo que a partir de um edital, ou de uma lei, ou de um chamamento público escolher, é um desafio que talvez seja até maior. Porque você está ali, geralmente a comissão é formada por pessoas de fora daquela entidade que está dando dinheiro, né? Pode ser um ente público, ou uma organização social, uma secretaria, um ministério. Então ela é formada, tem comissões que são mistas e tem comissões que são puro sangue de gente de fora, para manter uma alteridade. Né? E também para você pegar da sociedade civil especialistas que estejam em compasso com o que está acontecendo lá fora, quer dizer, não seja gente que chegou do nada e vai dar uma opinião. As comissões que eu participei, esse desafio era um desafio grande, porque geralmente eu era da sociedade civil, né, uma especialista da sociedade civil, muitas vezes trabalhando com gente de dentro desses entes, e se não trabalhando, ou seja, essas pessoas tendo um poder de decisão, sendo assessoradas por eles, porque você chega na casa de uma pessoa para fazer um trabalho e você tem que estabelecer com essa pessoa, com esse funcionário, uma relação de confiança, porque é ele que vai te guiar, de certa maneira, nos projetos que vieram, porque geralmente tem uma pré-análise, que são os tais dos pareceristas, ou às vezes se analisa a questão documental, etc. Então tem várias gradações, porque as comissões são diferentes, e você tem que estabelecer com essa pessoa uma relação de confiança e também estar antenado com aqueles projetos que ali estão, porque a gente não julga em função dos projetos que não estão, isso é uma coisa importante de dizer, que são aqueles da hora. Então você tem que estabelecer uma relação com aqueles projetos que ali estão, com aqueles projetos em relação ao que está sendo feito fora e com o que, na verdade, aquela entidade organizada em edital ou lei está esperando que você faça. Então é um trabalho extremamente desafiador e você, de certa maneira, trabalha quase sempre contra o relógio, quase sempre tem muito mais candidatos do que a gente imagina e muito mais projetos do que a gente imagina e trabalha sob a pressão de fato estar podendo ou não fazer a diferença na vida de um monte de gente. É verdade. Agora, Cássia, existe um mito, e muita gente me manda e-mail falando isso, que não vai nem fazer projeto porque sabe que as cartas estão marcadas. As cartas estão marcadas? Olha, nas comissões que eu participei não estavam. Então, isso eu posso falar. Existe de fato, assim, a depender da seriedade dos profissionais que estão lá de fora e dentro, a gente trabalha muito e o que é julgado é o projeto e o seu proponente, porque um projeto não é uma coisa desencarnada, né? Um projeto tem um proponente. Então a gente julga o proponente e o projeto. Quando eu falo que a gente julga o proponente, é porque todo proponente tem currículo. Seja ele um proponente produtor, seja ele um proponente artístico. Então, através do currículo e do conhecimento que a gente tem da área, a gente julga o proponente, em articulação com o seu projeto e em relação ao que nós temos ali. Então, por exemplo, na época que eu trabalhei 2 anos na CNIC, indicada por um longo processo a partir da sociedade civil, eu era representante da Associação Brasileira dos Pesquisadores de Artes Cênicas, a ABRACE, né? Era uma responsabilidade enorme, porque eu trabalhava como uma técnica, mas eu não deixava de ser uma pesquisadora, então eu estava pensando o tempo todo. Nesse momento, eu jamais sofri uma pressão, nem dos colegas,
que lá estavam, e tinham representantes de várias áreas, nem dos produtores, fossem de teatro, de dança, que é a minha especialidade, fosse de performance, porque a gente pegava performance, às vezes a gente julgava a escola de samba, e às vezes a gente fazia uma parceria com a área de música para julgar ópera. Ah, que legal. Que aí tem as especialidades. Existia um ambiente de muito companheirismo, porque você trabalhava na CNIC, era um trabalho insano, nem tudo estava informatizado nessa época. A gente chegava no ministério super cedo, eu saía de madrugada de São Paulo para começar a trabalhar. E tinha pilha de projetos. Eu era representante da área, mas a gente tinha 2 suplentes, e as 2 suplentes, uma de circo e outra de teatro, trabalhavam junto comigo o tempo todo. Então era uma coisa que você falou assim, tem um mito de que está todo mundo em portas fechadas. Tem que ser em portas fechadas, porque a gente tem que ter um ambiente de trabalho preservado, e naquele momento a gente tem que ter toda a concentração possível. Só que é um ambiente de portas fechadas formadas por gente trafegando ali, que estão vendo o que está acontecendo fora. Nós não estamos cegos ao que está acontecendo fora dali, e o que os proponentes trazem para a gente é um mapa do que está acontecendo. Só que você não pode ficar só com o mapa e não pode ficar só com fora. É um trânsito, é um ir e vir muito forte. Eu nunca fui pressionada. Legal, então são sempre especialistas. E esses especialistas, eles estão buscando alguns elementos nesses projetos. Quais são os elementos que um projeto tem que ter para ser aprovado? Olha, na verdade a gente não busca, a gente garimpa, né? Garimpa os elementos que vêm. Olha, para um projeto ser aprovado, geralmente a gente analisa se aquele projeto de fato vem de uma reflexão madura. E como é que a gente sabe que um projeto vem da reflexão madura? Não é quando ele está necessariamente bem escrito ou bem apresentado, porque eu já tive em comissões que vinham em laços vermelhos, coloridos, você abria assim o portfólio, uma bexiga inchava. É interessante, é divertido, mas isso é a forma, né? Então aí você estourava a bexiga e falava, bom, mas o que essa pessoa está dizendo? Com a bexiga ela podia estar dizendo que ela queria nos divertir, ok, mas tem um momento da burocracia que a gente trabalha com as palavras. Então não é uma coisa da escritura. Lógico que o português tem que estar necessariamente coerente, né? Porque também se começa a ter erro demais, a gente começa a se atrapalhar e fala, mas essa pessoa sabe escrever ou ela não sabe? Ou quem escreveu esse projeto? Então, muito atrapalhamento no português não dá. Mas, às vezes, mesmo num texto mal escrito, o que tem que estar lá é aquele fundamento. E um fundamento, ele só emerge e a gente garimpa quando a pessoa tem uma maturação daquilo. Então não adianta falar assim, não, vamos lá, amanhã vai fechar um edital, vamos fazer um projeto hoje? A banca vai saber. Um projeto apressado. Porque não dá. Um projeto, assim como como tudo na vida, ele não é só um sonho. Ele é um sonho transformado em projeção. E para sair do sonho, do desejo de realizar algo e ir para a projeção do que você vai fazer, tem um tempo de maturação que vai fundamentar, que vai fazer com que você escreva as etapas, o que você quer produzir, que até depois aquilo pode não acontecer, mas a projeção em si já é um sonho amadurecido. E esse sonho amadurecido, um desejo amadurecido, a gente consegue ver pelo projeto, pelo conteúdo do projeto, pela questão em si que está sendo apresentada. E aí uma outra coisa que é avaliado é assim, como esse proponente se apresenta. Então um proponente que nunca mexeu com aquilo, de repente ele fala assim, não, mas eu tenho experiência em outra arte, a gente vai saber que aquela experiência não vai valer. Então assim, se você não tem experiência, diga, não tenho experiência, mas eu vou me cacifar ou vou estudar aqui, acolá, lá para fazer isso. Às vezes é melhor você falar a verdade, que você não tem tanta experiência, do que falar, não, eu tenho essa experiência com rock. Sim, mas você quer fazer um espetáculo de dança? Então, aonde que, a partir da sua experiência do rock, você acharia que pode contribuir com o espetáculo de dança? Você tem que pensar, e isso tem um tempo de maturação. Isso a gente consegue sacar num projeto. A parte ruim, né? O que você olha? Por exemplo, um projeto que você vai assim, buscar um pedaço da lua,
e o orçamento é R$10, você fala assim, bom, você não vai nem na esquina tomar um cafezinho. Então, o orçamento ele tem que ser estruturado de alguma maneira que você, como comissão, saque que aquilo é factível ou não. Mais ou menos, porque tem essas fronteiras são um tanto móveis, mas se for muito gritante o disparate, também não passa. A outra questão é a ficha técnica. Então, às vezes você propõe uma coisa mirabolante e você vai olhar, mas quem vai fazer isso? Quantas pessoas vão fazer isso? Quem exatamente está colocado aqui? Qual que é o currículo dessas pessoas? É um super mega projeto, por exemplo, de formação. Vamos ensinar não sei quantas pessoas a dançar, aí, quem que é o responsável pedagógico por isso? Tem um responsável pedagógico? Ou se não tem uma pessoa que é pedagoga, quem vai se ocupar dessa história? E qual é o cabedal dessa pessoa? Então, isso tudo, no cômputo geral de um projeto, pode inviabilizar a aprovação dele. E na CNIC, às vezes, inviabilizava. Entendi. Ou seja, a gente estudava, né? Cada projeto é único, mas ele é estudado em relação aos outros que estão sobre a mesa naquele momento. Entendi. Aí você colocou uma questão interessante, que é essa parte da ficha técnica e do currículo. E muita gente me pergunta, e eu até já fiz um vídeo sobre isso, que vocês podem ver no YouTube, como começar. E aí eu pergunto para você, quem não tem experiência, e muitas pessoas que estão assistindo a gente, quer entrar nessa área, mas ainda não tem experiência, como é que elas fazem? Não tem espaço para elas? Tem editais de primeiras obras, tem editais mais baratos, tem editais mais simples, digamos assim, que aí realmente essa experiência toda não é exigida. Então tem menos, porque se investe menos nessa camada, né? Que é uma camada importantíssima, porque ela não é só aplicativa, ela é formativa. Mas então, se você não tem experiência, eu acho que é interessante começar por aí. Mas se você não tem experiência e quer dar um salto, que eventualmente sua mãe poderia dizer maior que as pernas, se fundamente, estude. Estude outros projetos, vá assistir as coisas. Então, se você tem um projeto, por exemplo, social, né, mais de cunho social, mais de escopo social, vá conhecer esses projetos sociais. Você não pode simplesmente ler livro. Vá trabalhar de voluntário. Vá trabalhar de voluntário, vá assistir as coisas que estão sendo feitas, vá às palestras, Tem uma coisa em relação aos projetos culturais, sejam eles mais do escopo da estética em si, mais dos sociais, que é a vivência. Porque senão a gente fica no escritório. Tem um momento que precisa estar no escritório, né? Mas a vivência, assistir, ouvir, eventualmente trabalhar como voluntário, eventualmente, olha, tem gente que me chega às vezes para fazer produção de dança, que produziu festa de aniversário. E tem gente que trabalha com dança, que está produzindo casamento por causa da crise. Entendeu? Festa de casamento. Eu tenho alunos de alguns cursos de produção que eu participei, não que eu coordenei, mas que eu participei, que eu falava assim, gente, vamos alargar, entendeu? Vamos para a festa tem aí uma festa de boiadeiro na sua cidade, vai lá para ver se você não pode contribuir para a profissionalização daquela festa. E não fique pensando só na ópera, no Teatro Municipal de São Paulo. Isso. Cultura e arte e a questão corporal é muito mais amplo do que isso. Né? E então, assim, a questão da vivência colhe em alguém que seja um produtor. Entendeu? Eu fui estagiária em vários momentos da minha vida e foram momentos maravilhosos, porque a gente não aprende só pelo que a pessoa fala, você aprende pelo que a pessoa está fazendo e também pelo que a pessoa não está fazendo. Porque aí você vai fazer diferente, exatamente. Né, do que onde você tem buraco. Você não vai ficar falando, olha, você está fazendo errado, mas quando você tiver na coordenação de alguma coisa, talvez você faça diferente, tampando os buracos que você achava que era um buraco. Então, a gente não ensina só por palavras, mas também por atos e omissões, né? Legal, erros e acertos, né? Erros e acertos. E é assim, não perca o entusiasmo. A gente precisa de gente jovem, gente entusiasta, que se interesse por essa área da cultura, né? E que prove que a partir dos projetos e a partir de um palmilhamento de um campo, de andar por esse campo, a gente possa transformar isso e profissionalizar cada vez mais esses circuitos. Legal. Porque a gente precisa passar o bastão.
Passar o bastão, mas lembrando, gente, que jovem também é juventude de espírito, né? A gente sim. no curso Premium, a gente tem alguns alunos muito gracinha, que já passou ali da faixa dos 60, assim. Não me diga. E são os mais entusiasmados, assim. Então, acho que produção cultural, produção social, ela nunca tem tempo, é um sonho que as pessoas podem levar adiante a qualquer momento da vida, E né? tem lugar para isso, porque tem muito espaço. Porque essa área de uma profissionalização da cultura, né, no escopo social, cultural e artístico, são poucos ainda. Se a gente for pensar. Pois é. E menos ainda os que fazem direito. Exatamente. Então, se vocês começam um curso como o da Liara, com espírito jovem ou jovem de idade, jovem no campo, isso, né? Isso é uma coisa impressionante, porque a gente precisa de vocês. Legal. Muito bom. Você comentou do viés social e do viés cultural de alguns projetos. E aí a gente percebe que alguns projetos culturais atuam na formação de jovens de periferia e outros atuam só na linguagem estética. Existe uma tendência ou existe espaço para todo mundo? Olha, eu quando estava na CNIC, particularmente, a curva ascendente da postulação de projetos sociais estava subindo. Quer dizer, a curva estava ascendente. Com o tempo, eu fiquei sabendo, porque eu saí quando ela estava no pico, eu imaginava. Cresceu e agora está baixando. Porque também tem um espaço para isso. E a crise está batendo na porta de muitas empresas. Então, nesse momento, eu acho que tem um certo equilíbrio entre as questões, né? Tem até um certo recrudescimento, né, dos projetos no social. Por quê? Porque houve um momento em que isso ficou... a força também, né, que vale uma reflexão, porque o Estado parou de intervir nesses campos, que foram crescendo a partir das ONGs do terceiro setor. E aí o terceiro setor foi se organizando para aceder aos dinheiros públicos, inclusive a partir da Lei Rouanet, né? Sim, desde que fosse cultural, sim, desde que fosse artístico, né? A gente não ia aprovar projeto ligado com fisioterapia, por exemplo, ou esporte, né? Não era isso. A Lei Rouanet não está para isso. Inclusive tem outras leis agora, né? A lei do esporte e também tem a lei agora das questões de tratamentos, de inclusão. Enfim, então isso teve, como muito foi feito, muita gente entrou nesse ramo sem ter a especialização devida. Então tem uma peneira, ao longo do tempo vai peneirando. Né? Ou seja, vão ficando os melhores. Vão ficando os melhores. Aqueles que buscam se capacitar. Se capacitar e aqueles que não perdem o pé com a realidade. Não perde o pé com o campo. Entendeu? Não é porque você está fazendo um projeto social e que você está capacitando e se capacitando para tocar isso até o final em todas as suas etapas, inclusive explicadas no seu curso, que você tem que deixar de ver os outros da sua cidade ou da sua região. Porque isso é uma coisa viva e a sociedade também vai mudando. A gente teve, apesar de todas as questões complicadas politicamente que a gente está vivendo, um inegável crescimento do poder de compra e do poder portanto, do poder de compra e do poder de acesso a determinados bens culturais que antigamente não se tinha, uma grande parcela da população. Isso mexe diretamente na questão dos projetos sociais. E, na verdade, eu diria para os jovens empreendedores, ou jovens no campo, né, empreendedores da produção cultural e social, que olhem para a classe média, porque tem muito projeto na periferia de inclusão, mas a classe média também está pão e água. E sem projetos de cultura que transformem a classe média numa classe média não só que consome, mas numa classe média pensante. Então, se você quiser ter um curso de dança moderna, por exemplo, que inclua bailarinos modernos e não só clássicos, nos bairros de classe média não tem, só tem na periferia atualmente. Balé, tem no centro e não tem moderno. Mas na periferia tem dança para cadeirantes, dança para moderna, dança contemporânea, dança popular, já trabalhando com contemporânea. E nos enclaves da classe média, por exemplo, numa cidade de São Paulo, tem muito pouco. Por quê? Porque foi... Isso é muito interessante, é quase uma nova exclusão, né? É uma exclusão. É uma exclusão, é um apartheid que sempre tem. Mas onde é que vai uma menina de classe média? Vai para o shopping? A menina de classe mais pobre pode ir para o céu, pode ir para uma fábrica de cultura.
Você percebe? Mesmo que a mãe dela e o pai já tenham sido mais empoderados em termos de uma classe C ascendente. Ela vai fazer curso de teatro, se ela quiser, ela vai fazer curso de dança. Na verdade, é uma coisa que está em andamento. Entendeu? A gente deve ter, inclusive, pesquisa sobre isso. Mas é um campo, viu? É um campo para se franquear. Aí fica a dica, gente, atenção para a classe média. Classe média que está ficando cada vez menos média, digamos assim. Agora, você falou sobre questões de cidadania e questões de inclusão. Agora, só para a gente finalizar, como é que você acha que a dança, qual é o poder que a dança tem de desenvolver a cidadania e promover a inclusão social e a acessibilidade? Olha, a dança tem uma questão importante. Ela como toda arte, ela não fala por si, ela fala por ela, né? Então é difícil falar da dança, porque ver dança é uma coisa, falar de dança é outra. E os produtores e os empreendedores que quiserem trabalhar tanto com com projetos de dança que não estejam necessariamente ligados à acessibilidade ou que estejam no centro da discussão sobre acessibilidade, eles têm que primeiro ver dança e depois aprender a falar sobre dança, que não é fácil. Por quê? Porque a dança te dá uma experiência sinestésica, é corpo com corpo comunicando. E para a gente decupar aquilo que está acontecendo, geralmente se fala assim, não tenho palavras para descrever. Não, suas palavras são corporais mesmo. Você poderia, por exemplo, dançar para um bailarino que ele acabou de dançar. Então não é que você não entende dança, é porque dança passa por outro entendimento. Então, é por isso que tem poucos produtores de dança. E poucos jornalistas especializados em dança, porque as pessoas vêm e saem transtornadas por aquilo e não sabem o que falar. Então tem até um livro que chama assim, é muito difícil falar sobre dança sem dizer que nada podemos falar sobre dança, é o subtítulo do livro. Mas a gente pode falar sobre dança, sabe por quê? Porque o Brasil é um país que dança ainda. Então nós temos uma liberdade corporal e um tipo de movimentação corporal de uma intensidade. E é isso que quem quer trabalhar com projeto de dança tem que levar em consideração. A dança do Brasil é muito interessante porque o jeito da gente se mover é muito interessante ainda. Então isso é a primeira coisa. Façam projetos de dança, porque se você mexe com a dança, você está mexendo diretamente com o corpo em forma de arte. E isso é revolucionário. Tanto nos projetos meramente de dança, quanto aqueles que são misturas de dança com inclusão, quanto aqueles que são inclusão mais dança. Então é muito importante isso. Nós temos um tesouro nas mãos, mas esse tesouro tem que ser decupado, tem que ser burilado, tem que ser aberto os baús, tem que conversar mais sobre isso, porque realmente as pessoas veem dança e não sabem o que dizer. Né? Mas eles não sabem o que dizer porque eles são ignorantes ou são mal formados, porque é um impacto físico que você tem quando vê a dança, porque a dança não trabalha prioritariamente com palavras, ela trabalha com o corpo, é outro tipo de linguagem. Mas ela pode ser transformada em palavra, tanto que eu vivo julgando projeto de dança. Então ela tem esse poder de transportar as pessoas para um outro tipo de corporeidade. E às vezes de chocar, porque os bailarinos não falam só as coisas interessantes, às vezes eles mostram umas questões nossas da sociedade em forma de corpo que a gente não quer ver. E aí as pessoas falam, eu não gosto disso. Lógico que você não gosta, você está sendo colocado na frente de um bailarino que está preso e não consegue dançar. Aí você fala assim, mas eu não estarei nesse momento de estar preso sem saber onde ir. Só que isso é uma reflexão complexa. Então ela é revolucionária nesse sentido, para quem vê. Para quem faz, seja em projetos sociais ou ligados com uma acessibilidade maior, que incluam a questão de gênero, a questão da deficiência, a questão do popular, ela é libertadora. Porque ela trabalha o corpo nos seus limites, no seu protagonismo, e trabalha o coletivo. Então é você com você mesmo, sabendo que você pode potencialmente se mover mais e melhor, né? Então você começa a agregar no seu corpo uma capacidade sinestésica de andar diferente. Quem é curvado fica mais retinho, quem é mais retinho para trás fica mais curvado. Quer dizer, de uma coisa harmoniosa, cada um do seu jeito. Né? Então é um protagonismo corporal, ou seja, um protagonismo mental, porque o corpo e mente estão juntos. E tem essa questão da relação. Você aprende a trabalhar com espaço em relação ao outro. Então, às vezes eu observo, por exemplo, os ônibus lotados de São Paulo. Eu acho as pessoas que andam 4 horas, 3 horas no trânsito de São Paulo dentro do ônibus, dançarinos contemporâneos. Porque eles são todos
amassados, com espaço corporal nulo, porque vem um em cima do outro, mas eles permanecem e eles vão para casa e voltam no dia seguinte. Isso é uma aula de dança, não é, Liara? É um espetáculo, é espetacular que as pessoas não surtem dentro de um ônibus. Sabe? Porque você entra e você está assim do lado da pessoa. Então é uma metáfora para mim de uma injustiça, porque esse transporte pode e deverá ser melhor, porque para isso a gente paga muito imposto, mas enquanto isso não acontece, as pessoas são organizadamente solidárias umas com as outras. Elas saem na hora certa, elas entram quando dá na hora certa, elas permanecem juntas, compartilhando um espaço que é para 50 pessoas e que na verdade são 200. Em movimento. Então, para mim, isso é espetacular. E isso em dança, a dança problematiza essas questões artisticamente. Uma coisa que já está na sociedade, ela pega e trabalha isso artisticamente. A maneira da arte. Qual que é a maneira da arte? Que aí é muito importante. Porque essas pessoas do ônibus estão ali porque é uma contingência. A maneira da arte é a maneira da invenção. E os produtores culturais precisam, aqueles que fazem projetos, ajudar os projetos de inclusão, os projetos de dança, a organizar essas ideias para conseguir mais dinheiro e mais apoio. Finalmente, a questão da inclusão mesmo, né, das pessoas portadoras de necessidades especiais ou as deficientes. Por que a dança tem um papel fundamental, né, dentro desse escopo do projeto dos sociais? Porque você trabalha no cerne da questão do corpo, intensamente. Então, se isso é importante para um cidadão que não tem deficiências, ou pelo menos aparentes, né, que está dentro de um ônibus, por exemplo, ou que está numa periferia, ou que está aqui nos BNHs de classe média sem poder se mexer, só tendo que pagar conta, etc. Porque isso é uma questão, né, da classe média, também eu acho, né, porque todos nós somos cidadãos e todos nós pagamos impostos, né, ou pelo menos a maior parte. É por isso que existe dinheiro, inclusive, para os editais. Na questão com a deficiência, ela é mais fundamental. A dança prova que você pode dançar de maneira diferente, aí nesse caso. Que a originalidade não é só da invenção, que a originalidade, você inventa uma dança original para cada uma dessas pessoas. Uma dança original para um cego, uma dança original para um cadeirante. Quer dizer, ele, de uma limitação que ele enfrenta, porque ele não vai dançar como os outros, ele tira potência. Quer dizer que a dança tem a capacidade de abraçar a diversidade, mais até do que qualquer outra linguagem. A dança lida com o corpo. Né? A dança lida com o corpo e é uma comunicação direta, não intermediada por palavras. Então, na hora que você está lá, essa questão da comunicação direta, ela precisa ser muito bem cuidada. Porque se ela for bem cuidada, ela é de uma potência que algumas vezes é assustadora e revolucionária. Maravilha. Bom, Cássia, eu queria agradecer muito e eu queria que você falasse um pouco, você acabou de falar que tem uma dificuldade das pessoas de exercer a crítica da dança e tal, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu curso. Eu tenho um curso que eu fiz presencial, mas que eu estou formatando para ser um curso online, que é sobre crítica, análise e escritura sobre dança. Então, assim, como criticar, como analisar e como escrever sobre dança, inclusive em projetos. Isso é muito interessante. É porque você tem que escrever de uma maneira que aquela pessoa que vai ler, ainda que ela seja especialista, você não pode ter uma linguagem de iniciados e aquilo tem que ter a ver com o que você trabalha. E dentro desse curso, com o que você vai trabalhar, tem também toda uma sistematização de como trabalhar com a questão da dança e a inclusão. Porque também tem o seguinte, você não inclui só o artista, você inclui o público, né? Porque tem um público... Formação de plateia, Formação, né? de plateia. Exatamente. Porque nós estivemos falando só aqui de quem está fazendo, mas tem aquele que vai assistir, né? Então é formação de plateia. E as plateias são cada vez mais plurais. Muito legal. Né? Ela não é uma coisa única, uma plateia. A plateia ela também tem segmentos. Isso é um desafio para os produtores e para quem faz projeto também. Legal. Bom, então quando você tiver o curso pronto, a gente vai divulgar para a nossa comunidade também. Lembrando que o curso Premium vai abrir inscrições agora em setembro. A segunda turma do curso Premium, a primeira turma foi um sucesso, o pessoal gostou demais do curso. E aí eu estou convidando já você para conhecer o curso Premium e ficar atento às inscrições que vão abrir em setembro.